quem ganhou as eleições? Como é que o nosso parlamento devia ou deverá estar composto? Logicamente, quem ganhou as eleições é o Venâncio Mondlane. Quem obteve a maioria parlamentar é o Podemos. Disso nós não temos dúvidas. Mas é preciso, meus irmãos, que doravante persistemos exatamente naquilo que temos, naquilo que nós queremos, e acatar as orientações de quem nos orienta, porque é exatamente esta coisa que falta neste país. E Deus deu-nos um homem. Este homem chama-se Venâncio Mondlane. É esse que precisa do nosso apoio. É esse que nós precisamos de ampará-lo. É esse que nós precisamos de abraçar. É esse que nós precisamos de apoiar. Porque com o nosso apoio e não resvalarmos a qualquer tipo de ameaça, então ele será forte. Ele será forte. E será o próximo estadista que Moçambique terá. Não resta dúvida. Será o próximo estadista que Moçambique terá. Mas tudo depende de nós. Olha, nós sabemos que vivemos um momento de ameaça. Temos informações de conhecimento que todas aquelas pessoas que estão a manifestar por causa do processo eleitoral, à noite, está lá a polícia, estão lá agentes, que nós não sabemos se de facto é a polícia ou não a persegui-lo. Temos informações de tudo aquilo que está a acontecer no nosso país com vista a intimidar os moçambicanos. Meus irmãos, nós não podemos nos sentir intimidados. E é preciso que a gente tentamos trazer isto à tona. Vocês acompanharam na quinta-feira o debate na TV Sucesso, quando aquele elemento que diz que representava a Organização da Juventude Moçambicana, aspa, Frelimo, OJF. Porque se nós falarmos da OJN, estamos a falar de uma organização que ainda vai nascer. A OJM ainda vai nascer, que vai aglutinar todos os moçambicanos. Se nós temos uma organização que apenas aglutina uma determinada franja de jovens, então essa não é moçambicana. É de um determinado organismo ou de um grupo. Disso uma coisa que a nós nos despertou muita atenção. É por essa razão eu faço este vídeo para alertar aos moçambicanos. Enquanto nós ouvíamos, por outro lado, o presidente a dizer que, olha, naquele encontro fracassado, que não teve lugar, que se nós soubéssemos onde é que está o Venâncio Mondlane, nós teríamos ido atrás dele. Ou se estivesse em Gorongosa ou em Palma, nós iríamos atrás deles. Vocês ouviram o que disse o representante da OJM, de Tali Livone? Disse que sabiam onde é que estava o Venâncio Mondlane. Isso deve despertar atenção a nós todos. E não colocarmos este assunto de ânimo leve. Porque quem deve defender a integridade do Venâncio Mondlane somos nós, os moçambicanos. E queremos avisar desde já. Se você é secretário da OJM, disse que conhece onde é que está o Venâncio Mondlane, nós estamos de olhos daqui para frente. Por qualquer integridade física que vai acontecer ao candidato do povo, os moçambicanos não vão perdoar a vocês. Você disse, e nós ouvimos. E nós precisamos de transmitir este pensamento aos moçambicanos do Moçambique que nós queremos. Enquanto prevalecer no Estado, o partido do Estado, então nós teremos grandes dificuldades da gestão da coisa pública e do Estado. Por quê? Porque está lá o partido. Eu acho que está na hora, meus irmãos, de nós começarmos a pensar, refundar, o repensar Moçambique. Mas que neste preciso momento aqui, o nosso guião do processo eleitoral é esperarmos que o Conselho Constitucional, nos próximos dias, venha publicamente dar o veredito do processo eleitoral. Quem está com faca e queijo na mão,
é o Conselho Constitucional. Mas existe do outro lado de nós o povo. Meus irmãos, quero dizer o seguinte, a união faz a força. É chegado o momento certo de nós nos unir de verdade. Sem recuar. E nós sabemos perfeitamente que o uso da Polícia da República, sobretudo a unidade de intervenção rápida, tem dias contados aqui no nosso país. Tem dias contados. Ou eles vão se identificar com o povo como povo, ou vai se identificar com o poder político. Ou vão cumprir as ordens para executar o povo. Nós não estamos contra o IR. Não estamos contra qualquer unidade especializada das Forças de Defesa e Segurança. Estamos contra aqueles que violam a nossa Constituição. Estamos contra aqueles que violam as leis ordinárias que este país tem. Estamos contra aqueles que violam os direitos humanos. Estamos contra aqueles que violam os nossos direitos fundamentais. Estamos contra aqueles que negam os nossos direitos. Nós estamos contra aqueles que são mandados para manipular a opinião pública. Por isso, nós queremos fazer o apelo geral aos moçambicanos que a questão da união, meus irmãos, é muito fundamental. Unidos, ninguém nos separa. Unidos, estamos fortes. Olha, lá nos acordos de paz, em 1992, nós caminhávamos, em 1993, para a realização das primeiras eleições no nosso país, Moçambique. O Joaquim Chissano, numa entrevista que teve com Notícia, disse: ninguém destorna o povo unido. Quando o povo está unido, independentemente de qualquer tipo de intervenção. Samora Machel também disse isso várias vezes, que um povo unido não é destruído pelas armas. É por essa razão que nós queremos alertar os indivíduos que têm armas, que vocês devem ter muito cuidado com as vossas armas. Nós não encorajamos o banditismo. Não encorajamos aqueles indivíduos que usam as manifestações para fazer das suas. Não. Não. Nós não encorajamos aqueles indivíduos que fazem a subversão. Aqueles indivíduos que colocam a instabilidade. Não, não encorajamos. Mas nós encorajamos os moçambicanos que manifestam, vendo os seus direitos violados. Esses sim, nós apoiamos. Nós apoiamos. E não vamos deixar de apoiar. E nós vamos continuar a alertar aos moçambicanos. Porque os moçambicanos já abrem vista. Porque é chegada a hora de nós tomarmos os destinos nossos, que é deste país. Venâncio Mondlane precisa da nossa força. Venâncio Mondlane precisa do nosso apoio. Venâncio Mondlane precisa do abraço do povo. Venâncio Mondlane precisa de nós. Venâncio Mondlane só pode ser forte se nós estarmos do lado dele. E ele está ciente, como candidato vencedor, que as eleições de 2024, no dia 9 de outubro, foram sim ganhas por ele. Não tenhamos medo, meus irmãos. Vamos controlar aqueles que nos controlam. Aqueles que pensam que controlam a nós, também vamos controlar. Sim, vamos controlar. Vamos controlar. Repito, o povo unido, jamais ninguém vai o vencer. Mas nós seremos fáceis, ágeis, de qualquer tipo de manipulação, se estivermos fora de um e do outro. É por essa razão, nós temos toda essa legitimidade de abrir a mente àqueles que ainda continuam a dormir. Porque tem muitos que ainda continuam a dormir, mas tem muitos aqueles que acordaram. E aqueles que acordaram devem acordar aqueles que ainda estão a dormir. E aqueles que têm força devem apoiar aqueles que não têm força. Olha, o Salomão Mushanga, o líder da Nova Democracia, dizia uma palavra célebre que a mim me marcou. Muito interessante. Vamos escutar. Quando os de cima já não mandam os de baixo já não obedecem os de cima, aí a revolução explode.
É exatamente aquilo que está acontecendo no nosso país. Os de cima já não mandam os de baixo. Os de baixo já não obedecem os de cima. Aí a revolução explode. São palavras de Samuel Muchanga, o líder da Nova Democracia. Isso me marcou. Aliás, a lenda e a dialética ajudam-nos exatamente nas palavras célebres que os líderes vão tirando. Olha, um dia, isso aconteceu em 1961, quando capturaram o Patrice Lumumba. Ele deixou a palavra célebre: por mais que vocês me matem, mas ninguém, e referia exatamente naquele tempo, irá. Dizia o Patrice Lumumba, ninguém irá, não é, esquecer este ícone da luta pelas liberdades. Dizia isso o Patrice Lumumba. Então nós também temos que ter os nossos líderes, aqueles que produzem ícones, que para nós servem como lendas históricas. É por essa razão que nós temos exatamente esta coragem. O que nós estamos a fazer, por acaso, estamos a alertar a opinião pública para acordar, para levantar. E, meus irmãos, estamos quase. Não tenhamos medo de qualquer um, nem do Livone, nem de ninguém. Por mais que procure forma de trazer à opinião pública de que eles têm razão. Não tem razão. Não tem. Quem tem razão é o povo que foi votar. É o povo que vê o seu sonho roubado por um determinado grupo de pessoas. E nós não podemos permitir que o nosso sonho seja roubado por um grupo de pessoas. Não podemos. Devemos nos preparar para um desafio maior. Mas eu quero reiterar o meu total apoio ao Venâncio Mondlane. Não há negociação do processo eleitoral. Não se negocia votos. Não. Negocias para a partilha do peixe. Negocia para a partilha de outra coisa. Não se negocia voto. Independentemente de qualquer tipo de manobra que nós sabemos que estão sendo engendrados, mas não se negocia. Então nós, moçambicanos, devemos tomar a dianteira daquilo que nós pretendemos. Mais uma vez, digo isso para as pessoas acordarem, aqueles que estão a dormir. Mas nós sabemos que 99% de moçambicanos já acordaram. Apenas só temos 1% daquele povo cego de lá do outro lado. Daqueles que não querem que Moçambique seja liberto, que tragam a liberdade para os moçambicanos. E nós começamos a explorar aquilo que nós temos. Estamos a falar de recursos. Dar oportunidade à nossa juventude que estudou. Olha, fiquem atentos, moçambicanos, que o regime no poder já foi abandonado. Se nós temos nas universidades estudantes a manifestarem livremente, significa que a corrente na qual onde nós fomos amarrados desde 1975 já arrebentou. A corrente na qual nós fomos amarrados em 1975 já arrebentou. Em todas as universidades, públicas e privadas, há só um grito: mudanças. Há só um grito: Porque eles estão cientes de que nós nos formamos e vamos nos juntar no exército de desempregados, daqueles que se formaram. É o modelo do país que nós temos. Meus irmãos, vamos acordar, vamos levantar, vamos nos unir. Não há partidos políticos, não há sociedade civil, não há igreja, não há religião. Todos nós somos moçambicanos. A nossa luta é uma e única. Então, se a nossa luta é uma e única, então vamos à frente. Só unidos. Olha, tenham um bom domingo aí onde vocês estão.
Eu sei perfeitamente que cria amizade com moçambicanos na Alemanha. Aqueles indivíduos que vê a minha página do YouTube. Mas essa não é página de um blogger, é página de um político. E as questões que nós colocamos são questões de natureza política. Não me incorporo nos blogueiros, não sou blogueiro. Quem fala é um político. Escrito, legalmente escrito, no Ministério da Justiça.